Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa Servo da comunidade Ramá em Petrópolis. Eu aqui, seu irmão, pastor André, tenho o prazer e o privilégio de estar transmitindo para você os feitos do Senhor aqui na comunidade Ramá em Petrópolis, junto, como de sempre, já de praxe, né? A minha irmã Milena Vidal. Amém, Milena? Amém, muita alegria. Espero que você tenha sentido nossa falta aí no nosso relatório da Ramá de Petrópolis, de ouvir nossa voz aqui, de ver nossa carinha, você que acompanha pelo canal do YouTube. Então estamos aqui mais uma semana para apresentar esse programa para você, para compartilhar o que Deus tem feito aqui em Petrópolis nesse ano, falar um pouquinho da nossa rotina, mas você também vai ouvir louvores, vai ouvir uma palavra com o pastor Luiz, né, abençoada, e vai poder também conhecer um pouquinho da vida da nossa irmã querida Ana Paula, que é a nossa convidada de hoje, e que você possa ficar aí sintonizado para ser abençoado com esse testemunho aí da nossa irmã. Glória a Deus, a gente vai evoluindo, melhorando. Você pode ver aí agora a nossa bancada mudou, glória a Deus, aqueles que nos acompanham. Deus é bom. Deus está trabalhando aí, que bonito, a gente vai se alegrando com os feitos do Senhor na vida dos irmãos, né? Porque o Senhor tem que trabalhar muito nos irmãos. Verdade. Para que eles possam produzir, e o importante é que eles têm produzido para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Né? Destaque o nosso querido irmão Wagner, tá trabalhando bastante, mas a gente vai se alegrando. E não é só a bancada que vai mudar, não. Muita coisa está por vir aí esse ano. Deus vai nos abençoar, a gente vai progredindo. E para te servir melhor, para que você possa conhecer cada vez mais, né, o nosso trabalho, os irmãos e os feitos do Senhor aqui em Petrópolis também. Amém, amém, amém. E eu queria deixar uma palavra aqui de meditação. Eu não sei se você conhece, Jornal O Servo, que também é produzido aqui pela Ramá de Petrópolis. E muitos irmãos deixam aqui uma meditação, uma palavra, um louvor, um salmo a Deus, uma experiência, algo que eles viveram, algum testemunho. Então, se você não tem aí o Jornal Servo, corra para adquirir o seu, pode entrar em contato com a gente que a gente passa para você. E essa palavra de meditação, o título é Os Ensinamentos do Girassol, aquela florzinha linda. Nós podemos e precisamos aprender com as flores. Por exemplo, o girassol. Ele inicia o seu dia em direção à luz solar. Que nós possamos aprender com essa planta e começarmos o nosso dia buscando a nossa fonte de luz que encontramos no nosso Senhor. Mas como fazer isso? É só você entregar todo o seu dia nas mãos dele. E assim, ele vai poder guiar seus passos durante todas aquelas 24 horas. E lembre-se também de uma coisa. Como sabemos, o girassol, ele acompanha o sol até ele se pôr. E na ausência dessa luz, essas plantas ficam uma de frente da outra. Sim, elas buscam auxílio uma na outra. Que nós possamos aprender também a buscar ajuda em outros irmãos quando estivermos mal, pois sozinhos não vamos conseguir. Eu achei muito interessante essa meditação, né? Primeiro o girassol ele vai acompanhando a luz solar. É dali que vem a fonte para ele e que para a gente também. Né? A nossa fonte é o Senhor. Mas quando falta luz, o que o girassol faz? Vira um de frente para outro e busca essa energia um no outro. Que Glória coisa Deus, tremenda, coisa boa, né? Quem fez essa meditação aí? Fernanda Gonçalves. Fernanda Gonçalves, irmã do Marcos Vinícius. Ô, Glória! Tem coisa boa lá, hein? Muita coisa boa. Minha querida irmã Fernanda, missionária, né? Isso aí. Chama Fernanda de missionária. Missionária, um abraço. Fernanda sempre acompanhando o programa. E é muito bom estar com os irmãos, é muito bom ouvir os irmãos, ver o crescimento dos irmãos também. Verdade. Não é verdade? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Pedir ao orar. Senhor para que complete essa obra? Amém. Você faz essa oração? Amém. Pode ser? Amém. Amém. Senhor, é muita alegria em nosso coração, Pai, de poder estar aqui mais uma vez, de poder Sim. compartilhar os teus feitos, ó Deus, de poder
participar desse programa, Senhor, e também contar com a participação de tantos irmãos, ó Deus, que têm nos acompanhado. E eu já te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que tem assistido o programa Servo, tem ouvido através da rádio. Deus, que tu possa abençoar a vida desses irmãos, ó Pai, através desse programa, através de tudo que vai ser falado, as palavras, os louvores, o testemunho da nossa irmã, Senhor, que tu possa tocar os corações, ó Deus, através dessa programação, ó Deus, e inspirar, Senhor, cada um que vai estar aqui transmitindo algo de ti, Senhor, seja tu agindo, ó Deus, através de nós e na vida de cada um que se dispôs a ouvir. Ó Pai, é o que colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para a nossa primeira canção? Vamos! Do Ministério Zoe, Estrada da Fé. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo. Saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo.
que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, porque a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Leva-me, Senhor, oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Voltamos de mais uma canção, uma linda canção sobre fé, sobre tiro no escuro, sobre sair sem saber para onde e aonde vai chegar, né? Canção maravilhosa. É crendo no Senhor que a gente vai vivendo. Todo mundo vive um pouquinho disso, na verdade, né? Então, quando ouvimos essa canção, cada um tem um momento que vive isso. Verdade. Amém? Vamos pro nosso Amém. relatório? Vamos sim! Começamos o ano já na presença de Deus, num mini retiro, né? Primeiro teve o culto da virada, lá no dia 31 de dezembro. A gente esteve lá com os irmãos, passando o ano, né? Encerrando o ano de joelhos diante de Deus e iniciando o novo ano também de joelhos diante do Senhor, né? É sempre muito agradável, né? A gente tem essas oportunidades e deixa tudo e todo mundo faz algum plano, né? Geralmente os familiares fazem um churrasquinho, fazem uma confraternização, alguma coisa desse tipo, mas esse ano o Senhor nos deu vitória para que a gente pudesse estar ali reunidos e buscando o Senhor, né? Foi realmente uma bênção estar lá com os irmãos. Foi muito bom. Depois o mini retiro, né? Que a gente passou lá alguns dias lá. Na verdade, 2 dias lá. Foi bênção também. Então, assim, foi o nosso ano. Também tivemos alegria com o nascimento da Lívia. Bebezinha, nova ovelhinha de Ramá, filha do Maicon e da Carol. Muito linda aquela menina. Fiquei muito feliz, né, com o nascimento dela, tão esperado. E foi motivo de alegria para nós, né? Interessante é que eles estavam naquela, né? Vamos pro mini retiro, não vamos. A Carol com a barriga gigante, dura lá na piscina. E aquele calor, né? Petropolitano sofre com calor. Mas eles venceram, né? Venceram e foram. E o Senhor os abençoou. E deu vitória a eles aqui também. Venceram, né? Todo mundo diz que é para fazer repouso, que não é para ir, que não é para, né, ficar andando de um lado para o outro.
Mas eles entenderam que era a direção de Deus de descer e foi uma bênção, né? Eles estiveram lá e depois Deus aqui encaixou tudo, né? Nem veio com alegria, né? Com muita alegria para os irmãos, alegria no corpo, mais uma bênção aí de Deus para cada um de nós. Amém, foi muito bom mesmo. E as nossas programações continuaram, nossos cultos de domingo, né? Lá na igreja, a gente sempre sendo abençoado, culto de manhã e culto à noite também. Então foi muito bom. Permanecemos aí as células também funcionando normalmente, as reuniões de oração também. Deus sempre direcionando ali as coisas para orar, revelando coisas para o futuro, situações presentes. A gente tem tido esse privilégio de Deus. Visitas também acontecendo durante a semana. Pessoas aí, irmãos fazendo aniversário e comemorando em comunhão com os irmãos também. A gente vai se alegrando aí com tudo isso aí. As visitas aqui, né, até faz parte do nosso relatório. A comunidade Ramon em Petrópolis, ela só cresce por meio das visitas nos lares, né? Ela não cresceu por meio do evangelismo nas ruas ou individual. Mas a gente consegue, por meio do Senhor, até uma estratégia, né? Entrar no lar e aí as coisas começam a funcionar, né? A gente vai vendo Deus abençoando e mais pessoas chegando até por conta dessas visitas que são tão importantes para cada um de nós. E aqui em Petrópolis é dessa forma, né? As pessoas parecem que são um pouco endurecidas nas ruas, nas praças, mas no lar não. No lar a gente consegue entrar e transmitir a palavra de Deus, né, com pequenos cultos, né, não são células. A gente faz um cultinho, né, oferece uma reunião, faz um cultinho na casa da pessoa e dali Deus abençoa, né, e as pessoas vão se firmando e a obra vai crescendo. Isso aí, muito bom. E continuamos aí na missão, junto com o nosso pastor, né, saindo, viajando, e fomos a Niterói, dar culto a Deus lá. Fizemos a nossa primeira viagem, o pastor apoiar outros pastores, né, fomos a Vila Isabel também, lá com os irmãos, dar culto a Deus lá com cada um deles, e foi muito bom. Depois teve um jantar lá, foi uma bênção, né, uma comunhão. A gente vê o amor dos irmãos, né, e até isso, né, eu acho que isso mexe muito com os irmãos, porque só o fato de a gente sair daqui e ir pra lá demonstra muita coisa. Às vezes eu não falo nada lá, mas aquilo, só o ato da gente estar lá já demonstrou renúncia, amor, interesse pela obra de Deus lá também. E tem sido muito bom pra nós, né? Às vezes eu acho que a gente é mais abençoado do que quem tá recebendo. Com certeza. A visita, né? É mais cômodo ficar, né? A gente sair é sempre muito difícil, né? Abrir mão do que é seu, né? Daquilo que a gente entende que é nosso, daquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas o que me chama a atenção foi o pastor diz que na reunião de oração, não sei se você lembra, ele teve uma visão que a comunidade, né, aqui em Petrópolis, né, o nosso povo no meio, numa rodinha, e os outros irmãos observando ao redor, né, só os irmãos ali, não tinha nada assim muito maravilhoso acontecendo, mas o simples fato dos irmãos estarem se importando com os irmãos de Vila Isabel já é uma atitude de amor, né? Verdade. E aí eles corresponderam isso com uma janta, né? Com uma janta lá e olha só, né? Os irmãos também podendo servir e despertando também os irmãos num trabalho para servir, para fazer uma janta, para produzir algo, né? Maravilhoso. O pastor Luiz disse que se fosse só a janta já estava bom, né? Não precisava de culto. Mas fizeram o culto, depois fizeram a janta e depois pegaram uma chuva, né? Isso aí. Uma baita chuva. Mas Deus abençoou até nisso, porque tava muito calor lá embaixo. Mas acho que é por aí, é por aí. Né? Nosso relatório. Nosso relatório é por aí, né? E aqui a gente está nas atividades, né? De obras e também tem lá o bazar que vai acontecer essa semana para abençoar a comunidade também. Cada semana um bazar aí de uma célula para a gente abençoar a comunidade. Enfim, é por aí, Deus tem conduzido e a gente vai se alegrando nos feitos do Senhor. Amém. E vamos para mais uma canção aí abençoada, né? Pedido da Ana Paula, Alívio de GC Aguiar. Amém. O meu combustível pra continuar
Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Amém. Paz seja convosco. Que bom. O pastor Érico estava falando. Esse dia eu estava contando uma experiência para o irmão. Ele falou, pastor, você tem que contar mais dessas coisas e tal. Eu evito, mas às vezes a gente fala para os irmãos terem esse vislumbre do que é o céu, né? Eu, quando era novo convertido, eu propus no meu coração, eu trabalhava, estudava
e queria orar. E todos os dias eu chegava 11 horas, 10h30, tomar banho, jantar, para depois orar, e muitas vezes eu dormia de joelhos. E minha mãe, quase toda noite, meu filho, vai dormir. Eu já estava dormindo mesmo, eu virava para a cama assim, caía e tal. Isso aconteceu várias vezes. Aí um dia, dormi de novo, minha mãe veio, me sacudiu, eu olhei assim, não era minha mãe, era um anjo. E eu lembro que o anjo tocou nos meus lábios, eu segurei a mão dele, com os olhos da carne. Olhei, ele subiu. 2 ou 3 segundos, eu vi, toquei, segurei, ele subiu. Eu falo com os irmãos que eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu fiquei 3 dias abobado. Na minha época não era máquina aquelas máquinas velhas, eu começava a somar as notas, aí parava assim. Aí o patrão virava, Luiz, o que foi? Eu, não, nada não, eu começava a somar tudo de novo, parava assim. Eu ia almoçar em casa, perdia o meu ponto de ônibus, ia embora, parava lá na frente, falei, caramba, estava em casa assim, começava a chorar, lembrava do anjo, começava a chorar. Eu fiquei 3 dias assim, pessoal preocupado comigo. Ali eu tive um vislumbre do que é o céu. Eu não vi Jesus, não vi a glória de Deus, eu vi um anjinho por 2 ou 3 segundos. Fiquei 3 dias totalmente perdido, pasmado, abobado. Ali me deu a noção do que vai ser o céu, né? Que coisa maravilhosa. 3 segundos na terra, vendo um anjo, fiquei daquele jeito. Se eu fosse arrebatado ou morresse, só espero que a Nádia não me chame. Me chama não, deixa eu lá, que é o meu desejo partir. Bom estar com os irmãos. Ontem nós estivemos em Vila Isabel, e foi uma benção estar com os irmãos lá. Depois da reunião teve um jantar, os irmãos prepararam lá um jantar para a gente. Eu fiquei até constrangido, porque nós íamos levar uma van, mas aí mais irmãos queriam ir, e foram 2 vans cheias, aí fica muito pesado. Eu queria ajudar, pastor Francisco não quis, e eles prepararam tudo com muito amor, e foi uma bênção lá, a comunhão com os irmãos. Para mim não precisava nem ter o culto para mim poderia ter sido até mesmo o jantar. A reunião em si, poderia ter sido o jantar, para mim não ia ser muito edificante, só o jantar sem a reunião. Às vezes eu me preocupo muito quando a gente se preocupa muito com a reunião e esquece a comunhão. A van já é uma bênção, a gente vai orando e Deus muitas vezes dá visões, a outra van já foi cantando, os irmãos adorando, então já é um culto na van, é outro culto lá, outro culto voltando, e não precisa da reunião em si. Eu estava conversando com uma irmã, e ela passou, me falou isso e tal. Aí naquele outro tempo o senhor teve uma visão assim, aí depois eu lembro que o senhor me falou isso, depois o senhor me falou aquilo. Eu fiquei meditando, Deus te faça uma serva fiel até a morte. Tudo que eu falei com aquela irmã, e eu creio que ela entende assim, foi balizador para a vida dela, orientações, revelações de Deus, todas elas foram fora dos cultos. Eu entendo que Deus me usa para cuidar muito mais das vidas fora dos cultos e fora do púlpito do que no púlpito. Eu tenho muito mais revelações com os irmãos quando eu estou conversando, quando eu estou orando. Eu tenho discernimento da conversa que deve ser dirigida ali na van. São coisas mais objetivas, mais claras. Eu sei com quem falar ali. Deus parece que me dá um discernimento muito claro ali do assunto que eu devo puxar, de quem eu devo dar uma espetada e tal, fora das reuniões, fora dos cultos, né? Então eu queria enfatizar isso, e a palavra é mais ou menos por esse caminho aí, de nós tomarmos cuidado com o que não é essencial. Pode ter valor, mas o que não é essencial não deve ser exageradamente valorizado. E eu acho que nós cometemos esse erro. Às vezes nós valorizamos o que valorizamos excessivamente o que não precisava
darmos tanto valor. As reuniões são importantes, são necessárias, edificam, mas não são essenciais. Nós podemos viver sem reuniões, amém? Jesus vivia sem reuniões. O Abraão, os patriarcas, viviam sem reuniões formais. A reunião é dispensável, em algum momento ela pode ser dispensável, até num país onde a perseguição é muito grande, não se pode fazer reuniões. E será que os cristãos vivem a vida cristã? O testemunho fala, melhor do que nós, com reuniões. Às vezes nós temos um monte de reuniões, e aqueles que não podem se reunir são mais fiéis do que nós que nos reunimos. Então a gente valoriza, às vezes, excessivamente a reunião, valoriza o templo, né? O templo, nós precisamos de um templo para nos reunirmos. Não necessariamente, Jesus não construiu templos. Os discípulos, os apóstolos não construíram templos. E foram pessoas que foram muito usadas por Deus. Então a gente tem que, às vezes, procurar discernir o que é essencial na vida cristã e não desvalorizar, mas não valorizar excessivamente aquilo que não é essencial. Não é essencial uma reunião, não é essencial um templo, embora tudo isso possa contribuir para a vida espiritual. A comunhão é essencial. A comunhão é indispensável, a reunião é dispensável. Eu estava ali embaixo com os irmãos, antes do culto é muito importante, estava ali, nós começamos com 2 irmãos, compartilhar a palavra, a leitura de hoje, foi muito edificante ali, o irmão deu a palavra, deu outra e tal, achei muito interessante ali, fora das reuniões. Depois fui conversar com uma irmã sobre a outra que ela discipula e tal. Aquilo ali para mim já era o culto, já é o culto. E agora essa comunhão fora é muito necessária e indispensável. E a reunião em algum momento pode até ser dispensável. Então eu queria falar sobre a essência da vida cristã, mas começar falando sobre a essência de Deus. Deus, Ele é amor. A essência de Deus é amor, 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, a essência do amor de Deus é dar. É oferecer alguma coisa. O amor, ele não busca os próprios interesses. A essência do amor é dar. E às vezes nós vemos o quanto pouco nós amamos. Nós nos perdemos em conceitos teológicos ou religiosos que não nos levam à essência. A essência do amor é dar. Mas será que a gente vem aqui para dar? Será que todos vieram aqui para dar para Deus? Será que os crentes hoje vão à igreja para dar a Deus? Poucos. A maioria dos crentes vão para receber. Ele quer a sua bênção, ele quer a sua vitória, ele quer a sua libertação. Ele está buscando nas reuniões para si, não é o culto que ele está dando a Deus. O povo de Israel, eles tinham essa cultura de dar a Deus. Êxodo 23:15. Ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Não se podia ir ao Senhor de mãos vazias. Quando a pessoa ia num sábado, tinha que levar a oferta, os seus dízimos, suas primícias. Quando ia apresentar a sua criança, tinha que levar a sua oferta. Só se chegava ao templo com ofertas para dar a Deus. Ninguém podia ir ao templo de mãos vazias. O povo era ensinado desde pequeno que culto é o que se dá a Deus. E às vezes nós vamos nos envolvendo com a religião, e a religião cria um culto que é para o homem, que oferece para o homem como o centro de tudo, e não é. Deus é o centro de todas as coisas, e a essência de Deus é o amor, e o amor é dar. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor é isso, é não buscar o próprio interesse. Se nós amarmos a Deus verdadeiramente, nós não vamos ir aqui para buscar.
nem para receber. Vamos receber porque Deus é extremamente misericordioso e vai acabar nos dando. E não vai ficar devendo nada a gente, tudo que a gente der Ele vai dar no mínimo em dobro. Agora, quando nós amamos, a gente não vem buscar o próprio interesse, eu venho buscar o interesse de Deus, eu venho para adorar a Deus, eu venho para dar a Deus. A essência do amor é dar, não é receber. Então, se eu amo a Deus, eu dou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus nos amou de tal maneira que deu a própria vida. João 10,18, ele diz: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida. E Paulo confirma isso em Atos 20:35, quando ele diz: lembrai-vos da palavra do Senhor, quando ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Cuidado com o evangelho humanista, que coloca o homem como centro de todas as coisas. O evangelho veio para trazer a graça, para salvar o homem, mas o objetivo final não é o homem em si, não é agradar o homem. O objetivo do evangelho é levar o homem para Deus. 2 Coríntios 5,18 diz isso: Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. O evangelho é para isso, é para pegar um irmão que está afastado e levá-lo a Deus. Não é para satisfazer os desejos do irmão, não é para agradar o irmão, é para reconciliá-lo. Hoje nós vemos um evangelho que é para agradar as pessoas, que é para animar as pessoas, para oferecer bênçãos para as pessoas. Não, evangelho é reconciliação. Por isso que há tão poucas conversões genuínas, porque a gente fica oferecendo bênçãos para as pessoas. Não é isso que devemos oferecer, muito menos chamar para a igreja. Nós temos que oferecer o arrependimento em Cristo Jesus para se reconciliar com Deus, e se reconciliar com Deus com temor, reconhecendo que Jesus é o Senhor da sua vida, e servir a Ele. Se Ele é o Senhor, é para servir. Quem vem, deve vir com essa consciência: eu vim para servir, eu não vim para fazer campanha, para ficar ganhando dinheiro, para ser abençoado, eu vim para servir o Deus Todo-Poderoso e Glorioso. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, em reverência e santo temor. Hebreus 12:28. A graça é um meio para nós servirmos a Deus. A graça não é um passaporte para nós ficarmos pecando e vivemos a nossa vida. Eu sou salvo, agora eu estou tranquilo, eu sou salvo, salvo para sempre e tal. Não, Hebreus está falando, a graça é um meio para vocês servirem o Senhor, e outra, com reverência e santo temor. Em Cristo Jesus nós fomos criados para isso. Efésios 2:10, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Se você nasceu novamente, se você tem um novo nascimento, você foi criado em Jesus para boas obras. Você foi criado para dar, para ir, para abençoar. Até porque a fé sem obras é morta, e quem não dá frutos vai ser cortado da videira. Esse falso evangelho, ele visa agradar os homens. As pessoas se sentem muito bem nos cultos, querem se sentir bem, querem ser o culto tem que ser agradável às pessoas. Não é isso, o culto tem que ser agradável a Deus. O nosso templo é um lugar para nos reunirmos, não é lugar para agradar as pessoas. Nós pastores erramos nisso. Nós queremos construir um lugar para agradar a Deus. Deveria ser um lugar muito simples, para que nós nos reuníssemos para adorar a Deus. Quando nós começamos a enfatizar muito o templo, nós entramos naquele espírito lá de Gênesis 11:4. Vinde, pois, e edificamos uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornamos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O Senhor, desde o princípio, queria o povo espalhado, não ajuntado. Foi na Torre de Babel que veio esse espírito de ajuntar pessoas. E às vezes o nosso templo, nós queremos agradar as pessoas, fazer um templo que agrade as pessoas. A essência não é essa. Eu não estou falando que o templo tem que ser
de qualquer maneira, o templo não deve ser bem feito. Não estou falando nada disso, eu estou falando que o essencial do templo não é para que as pessoas se sintam bem, é para que tenham um local para agradar a Deus. E às vezes nós saímos fora da essência e fazemos as coisas para agradar o homem. O pregador hoje, ele tem que pregar e profetizar o que agrada as pessoas. Porque se ele falar sobre arrependimento, as pessoas não gostam de ouvir. Se ele falar que as pessoas têm que dar o seu dinheiro, dar a sua vida, as pessoas não querem, as pessoas estão ali para receber. Então ele tem que profetizar as bênçãos, as vitórias, as maravilhas. Ele tem que ser um positivista. A vitória esse ano vai ser uma bênção na tua vida, tu vai ser vitorioso, vai receber em dobro e tal, e vai fazendo campanha disso, campanha daquilo. Amigo meu apóstolo, pastor, vai ter lá a campanha é o ano do resgate e da autoridade sobre não sei o que. O senhor vai lá, pô, tu me conhece, né, cara? Pô, nem sempre tá me perguntando, pô, vai lá um dia, pô, eu vou acabar com a tua campanha lá, não tem jeito, né? Outro dia eu vou lá participar do culto contigo, vai ser uma bênção. Mas a palavra, o pregador, quando ele vai nesses encontros, ele tem que agradar as pessoas. Ele tem que ser reconhecido, para até ele poder ser convidado para outros lugares. Mas nós líderes temos que ter essa consciência. Nós amamos as pessoas, queremos que as pessoas se convertam, mas nós não estamos aqui para agradar pessoas. Gálatas 1:10, procuro eu o favor de homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Um pregador que agrada, satisfaz muito o ego dos homens, ele não agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 2:4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. Eu repito, nós queremos o bem dos irmãos, nós queremos ver os irmãos abençoados, convertidos, mas não é com palavras agradáveis, não é massageando o ego dos irmãos que nós vamos conseguir crentes firmes, crentes fundamentados. O crente que vem, ele já tem que saber, meu irmão, você veio para receber Jesus como Senhor, é isso mesmo? Você está consciente disso? Você quer isso? Quero. Então você vai trabalhar para Jesus desde o começo. Não, mas eu não sei falar, eu não conheço nada. Bom, você vai começar a andar comigo. Eu sou seu discipulador, então você vai comigo fazer uma visita, você vai para cá, vai para lá. O que você não pode é ficar dentro de um templo assistindo reuniões. A igreja primitiva, na minha concepção, ela teve uma parte boa, mas ela não é exemplo de igreja. Muitos pastores, líderes, eu já ouvi falar isso, nós estamos resgatando a igreja primitiva. A igreja primitiva vacilou feio. A igreja primitiva, ela ficou dentro dos templos, assistindo reuniões, e foi muito maravilhoso aquilo, eles não quiseram sair. Eles não ensinaram os irmãos a ir. Eles não ensinaram os irmãos que tinham que dar. Meu irmão, você não está aqui só para receber, não. Mas a igreja queria só receber. Deus mandou fogo, amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu vou dar poder para vocês, e vocês vão sair pregando o Evangelho. Eles receberam aquele poder maravilhoso, mas o que eles fizeram? Eles saíram para a Judéia, Samaria? Não, pô, aqui está muito gostoso, olha só esse fogo, olha essa vigília aqui com o pastor Fábio, cara, o céu está pertinho. Vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo, cara. E tal, e na outra reunião, o fogo cai, eles foram juntando. Pô, tá chegando mais gente, tá se convertendo. Pô, nosso nome já está conhecido aí em Jerusalém, cara. Olha só como tem gente, muita gente, e o fogo caindo, e Deus está fazendo milagre. Ei, vamos sair para ir nada não, rapaz, vamos ficar aqui mesmo. E Deus, o Espírito Santo foi derramado, quanto mais buscar, mais vai receber. Só que eles tinham uma ordem. Eu vou dar poder para vocês saírem. Vocês não vão, não? Não, mas está gostoso. Eu estou avisando, vai, não? Então. Aí em Atos 8:1 o Senhor diz isso. E veio naquele dia grande perseguição sobre a igreja. E todos, exceto os apóstolos, foram expulsos para onde?
para a região da Judéia e Samaria. Eu dei poder e mandei vocês irem. Vocês não quiseram ir, então vão debaixo de perseguição. Eu creio que é isso que Deus vai fazer, ou já está começando a fazer em nossos dias. A igreja gostou muito dos grandes templos, das grandes reuniões. Ela só não faz o que é essencial, é ir e pregar o evangelho. Ela faz muita reunião, mas não tem comunhão, não conhece os seus irmãos. Elas entram da reunião, saem, não sabem quem está desempregado, quem tem o que comer, quem que não tem. Aí Deus avisou: vão embora, rapaz, vão para a Judéia, vão para Samaria. Não, mas só mais um pouquinho, está muito gostoso, Senhor, lá fora está muito trevas puras, está muito... Não, vamos ficar aqui, mas eu estou avisando, vai, cara. Não, então tá, então eu expulso todo mundo daqui. Acabou com reunião, acabou com o templo, o salão onde estava reunido, e mandou todo mundo embora. Eu acho que é mais ou menos isso que Deus já está começando a fazer em nossos dias. Ou nós atentamos para a obra do Senhor, para aquilo que é essencial, ou Deus vai mandar mais perseguição. Se a gente quiser ficar dentro dos templos, adorando, é muito gostoso isso aqui, esse fogo, visão, revelação, profecia, está muito bom. Eu vou mandar perseguição, e aí vocês vão ir na marra. A minha ordem é ir, a minha ordem é invadir Judéia e Samaria. Se não forem, eu vou mandar perseguição. Eis vocês vão na marra, eu acabo com a reunião com vocês, acabo com o templo de vocês também, e aí vocês vão sair por aí pregando o evangelho. O discipulado é isso, irmãos, é ensinar essa nova geração a praticar o que é essencial. Eu não tenho que ensinar as pessoas o conhecimento, eu não tenho que encher a cabeça das pessoas. Eu tenho que ensiná-las a praticar. Discipulado real, genuíno, é quando o meu discípulo pratica alguma coisa que eu ensinei. Meu irmão, pega esse copo d'água aqui, bota uma água aqui para o pastor Luiz. Aí o cara vai lá. Pô, mas só isso, pastor? Meu irmão, está começando a obedecer. E aquele que der um copo d'água a um desses pequeninos, jamais perderá o seu galardão, quando o fizer em obediência. Ele fez um pequeno ato, mas ele fez em obediência. Ele está começando a aprender a obedecer. E é isso que Deus quer que a gente ensine os discípulos. Ensine os irmãos a praticarem o amor. E qual é a essência do amor? É dar, é ir, é dar, não é buscar o próprio interesse na igreja. E aí eu queria ler com os irmãos então, para corroborar o que eu estou falando, em Mateus 25, a partir do verso 31. Fala do grande julgamento. E esse grande julgamento é baseado na prática. Deus não vai perguntar para mim o que eu ensinei aos meus discípulos. Deus vai perguntar para mim, como pastor, ou qualquer líder ou discipulador, o que o seu discípulo praticou. Não, pastor, eu tenho um versículo aí que ele decorou 1000 versículos. Tá, mas quanto desses 1000 aí ele praticou, meu servo? Não, senhor, pô, olha o tempo que o cara gastou decorando 1000 versículos. Meu servo, não interessa o quanto de conhecimento tem o seu discípulo. O que importa para mim é o que ele pratica, não é o que ele conhece. Guarde isso no seu coração. Às vezes a gente quer ensinar muito e não leva os irmãos a praticarem o pouco que já aprendeu. Eu já falei isso aqui. Se nós ensinamos alguma coisa a alguém e ela não aprendeu, não adianta passar para o nível seguinte. Eu tenho que ficar ali, ajudando aquela pessoa. Não adianta criticar, não adianta ficar pesando também, exortando. Eu tenho que ajudar ela a praticar aquilo que eu ensinei. E aí quando ela começar a aprender a praticar aquele copo d'água, encher o copo d'água, ela não está só enchendo o copo d'água, ela está aprendendo a obedecer, e a obediência é a prática em si mesmo. Aí sim ela já está ficando apta para praticar outras coisas, até porque o meu discípulo,
Você, que é meu discípulo, pastor Érico, pastor Fá, pastor CH, pastor Gilson, você vai ser julgado pelo que faz e não pelo que conhece. E é isso que diz essa palavra. Eu queria ler com os irmãos e enfatizar isso. Capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aí ele vai definir o critério de separação. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, toda vez que você der do seu tempo, do seu dinheiro, der um pouco da sua vida por alguém necessitado, enfermo, preso, quando você sair de casa e for visitar, isso sim, você está fazendo isso para o Senhor e não para si mesmo. Você está começando a praticar o amor. Se você está começando a ser cheio de Deus, você quer saber se você é cheio de Deus? Se você pensa pouco em si mesmo. A essência de Deus é o amor, a essência do amor é dar. A essência do amor não é buscar os seus próprios interesses. Se você pensa pouco em si mesmo e pensa mais nos irmãos, no reino de Deus, você está ficando cheio de Deus. Agora, se a sua preocupação é com o que vai comer, com o que vai beber, é com a sua vida, com os seus problemas, você está bem vazio de Deus. Eu estou desempregado, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu. Quando o homem está sendo cheio de Deus, ele vai pensar em dar. O pensamento dele não é receber, eu preciso, eu tenho que ajudar alguém. É o que o Senhor falou. Toda vez que você fizer isso a um desses pequenos, você está fazendo a mim. Todas as vezes que você sair para visitar alguém, para cuidar de alguém, você está praticando o verdadeiro evangelho. Voltamos de mais uma palavra abençoada com o nosso pastor. E hoje nós vamos para aquele bate-papo gostoso, interessante, conhecendo a vida da nossa irmã, Ana Paula. Amém? Amém. Amém. Tranquilo aí? Tranquilo. Ana Paula, fala pra gente um pouquinho dessa sua conversão, como é que tá aí o coração, como é que tá a caminhada, vamos por partes, né? Fala pra mim. Me sinto feliz no momento, assim, que eu tô vivendo. Eu digo que eu acho que eu nunca estive tão bem, né? Quando a gente fala tão bem, as pessoas acham que a gente não tem problema, né, André? Mas eu acho que me faltava isso, né? Tá no Senhor, perseverando aí, com pessoas que a gente sente que gostam realmente da gente, né? Pelo que a gente é. Você é irmã da Fabiana, né? Sim. Da Kátia? Da Kátia. Da Patrícia? Da Patrícia. Tá. A família toda e aí. Fora né? os outros que a gente não conhece, né? Tem Tá faltando gente aí, né? Tá. Tem a Tati, tem meu irmão Léo. Mas são histórias grandes aí para ser contadas. Interessante, né? Foi na sua casa que a Débora foi? Foi na minha casa. Há muitos anos atrás. Eu nem lembrava da Débora. Falou que ela esteve lá, né?
na sua casa uma vez, alguma coisa que teve Com lá. a Duda, pequenininha. Tinha uma piscina lá, né? Tinha, eu morava num sítio, na época eu era caseira. Uhum. Eu tinha voltado de pouco tempo de Búzios, né? Aí meu ex-marido a gente morava num lugar no centro de Araras que ele tinha uma oficina. Aí depois o negócio não foi, né? Não vingou. Aí fomos pra esse sítio, né? Tirava o aluguel, ajudava a gente. Aí eu fui trabalhar de caseira. Aí foi lá que a Débora teve na sua casa e tal. Tinha uma piscina maravilhosa, né? Todo mundo queria ir, era maravilhoso. Aproveitar a piscininha lá. Com certeza. Não era piscininha não, era um piscinão. Vou te falar que eu mesmo nem entrei, André, nem curti. Não curtiu não? Mas o pessoal conseguiu curtir. Que legal. E aí veio pro Senhor, mas como é que foi essa decisão aí de vir pro Senhor? Então, é até interessante, porque eu não tinha isso, né? Na verdade, a gente, quando não está no Senhor, pelo menos a gente fala de Deus como fosse qualquer coisa, né? Uhum. E de Jesus também, né? Como o que você vê lá, né? Aquele Jesus na cruz. E de lá. crente fala com raiva, né? E de crente fala com raiva. Loucos, né? E aí... Fanático. Ai, que gente... E sempre morei perto. Tem cheiro de óleo, o crente tem cheiro de óleo. E eu sempre morei perto de igrejas, né? Então, assim, às vezes tinha aquele incômodo. Aquela gritaria. Aquela gritaria. O crente sempre, grita muito, né? Sempre. O crente é muito maluco, né? Aí em Águas Lindas, eu morei na frente, morei do lado. Sempre tive ali, né? O Senhor, né? A casa de Deus ali, o povo de Deus na minha frente, do meu lado, né? Mas nunca tinha dado importância mesmo, né? E a minha irmã e a Fabiana perseverando em oração pela família, né? E até que Deus fez aí através da pandemia, né? E a ficha caiu como? Então, na verdade eu estava numa vida assim, bem atribulada, né? Uma vida bem de prostituição, né? Que é essa palavra, eu acho, de diversas coisas ruins, né? Que ali era meu alívio, né? A gente estava até falando sobre isso, né? Na visita a gente falou um pouco sobre isso, Por isso né? que você pediu alívio, né? Atenção, né? Tem é outro verdade. alívio agora, né? E aí a gente, né? Ali a gente arruma uns alívios que não é, né? Que hoje São passatempos, né? Exatamente, momentâneos, né? Porque às vezes aquele alívio ali naquele momento foi ótimo, mas depois vem aquela ressaca moral, né? É verdade. Aquela coisa ruim que vem. E aí com a pandemia, minha irmã foi um dia na minha casa. Eu, na verdade, eu nem lembro muito se eu pedi, André, se eu estava numa situação assim meio difícil, porque a gente da família, a gente fazia isso, né? Quando tá naquele momento ruim, a gente corria pra Bia, né? Ligava, pedia oração, né? E Deus vinha mesmo e dava o alívio, né? Que Ele dá, a gente sabe disso, né? Aí dava o alívio. E ali, sabe, Deus foi falando comigo através da Bia, eu passei aí em célula na casa da Maraísa, né? Teve uma célula na minha casa e eles fizeram uma visita. E ali Deus falou comigo, aí teve a consagração na pandemia. E aí eu até decidi me batizar, porque na verdade eu cheguei lá sem entender. Porque era essa a verdade, eu não entendi. Você foi para uma consagração em saber. Friburgo? Não? Isso, em Friburgo. Né, a Bia me chamou, falei, vamos sim, ainda não tinha voltado, né, a trabalhar, estava fechado o restaurante. Mas experiência com o evangelho você não tinha nenhuma? Não, eu ia de vez em quando, né, assim, aquela coisa, tu tá naquele momento no ruim, né, no ali, sufoco, aí tu vai ali, né, uma pessoa ora por você, outra pessoa... E aí vem aquele alívio, né, que a gente conhece, que a maioria tem, que às vezes é o que a gente busca, né, não o descanso, mas o alívio. E aí, com isso, né, ali quando eu fui para a consagração sem entender muito, aí eu lembro que a Bia e o Dida falaram que o Juan e o Lucas iam se batizar. Aí eu falei, mas por que o Juan e o Lucas vão se batizar e eu não? Aí, sabe, me veio... Aí a Bia falou assim, Ana, eu não entendi que você queria se batizar. Eu falei, não, na verdade eu não compreendia. Ninguém me ofereceu isso. Na verdade era isso mesmo, André. Eu não tinha o entendimento que eu que tinha que chegar e dizer assim, eu quero me batizar. Né? Então, quando ela falou isso, ela até tadinha me pediu perdão, né? Que havia um doce. E, minha irmã, não entendia. Porque, na verdade, eu dizia que eu queria compreender. Né? Compreender. Quando é que a gente vai compreender tudo de Deus? A gente vai compreender nunca, né? Então, assim, eu queria compreender o que estava... É o Espírito Santo que vai testificar. Exatamente. Assim, só que eu não tinha esse entendimento, né? A gente
escuta falar, mas a gente não vive, né? E aí ali veio o Mas desejo. enquanto o Espírito Santo não testifica, a decisão não vem, né? Aí dali já veio o meu desejo, né? Foi bom. No dia do meu batismo foi maravilhoso, mas no dia seguinte ainda foi melhor, né? Porque é ali que eu realmente descobri Deus. E foi ali, eu não sei se a Milena lembra, eu chorava muito. Muito, muito, muito. Eu não conseguia parar de chorar. No último dia da consagração, que dá medo de vir embora, né? Eu digo que lá a gente... vai encontrar tudo de novo. Exatamente. Lá a gente se sente protegido, né? Pastor Érico de um lado, Pastor Luiz do outro, os outros que eu mal conhecia. Eu falei, pô, aqui eu tô, ó. Né? Tô bem, né? Tô bem, né? Tô blindada aqui, ninguém me pega. Se coisa ruim, minha filha tá longe daqui, aqui ele não entra. Aí, né, dá um medo, assim, né? Dá um pouco de medo de a gente sair e voltar para a vida real, né? E aí eu lembro que ali Deus falou assim claramente, sabe? Me prostou aos pés dele, eu chorei, sabe? Assim, no colo do Pai, ali que eu entendi quem era Deus. Né? E depois disso, assim, minha caminhada aí perseverando, claro, né? Ninguém é perfeito, tem dias Mas você ruins. percebeu muitas mudanças na sua vida? Nossa, muitas, André. Eu falo que eu costumo, às vezes, olhar para mim, né? A gente, às vezes, os outros acham estranho a gente falar que a gente olha pra gente mesmo, né? E, às vezes, certas atitudes que eu tenho, eu fico, meu Deus, se fosse um tempo atrás, não seria essa. Essa Paula, né? Então, assim, sem Jesus, eu era insuportável. Essa é a verdade. Né? Às vezes, as pessoas falam isso, né? Mas em qual sentido, assim? Nossa, eu já tinha... Porque fama você achava muito... Também. Eu malhava e eu me sentia poderosa. Era o exemplo, era, né? Não. Malhava, não? Ainda não. Mas eu pretendo voltar no com tratamento direção. ou só relaxou mesmo? Na verdade, eu acho que é uma mistura dos dois. Porque também depois tem gente que vem pra igreja e não faz mais nada. Isso, eu ouvi fica aí, isso. tem que ficar feio, tem que ficar gordo, tem que ficar relaxado. Exatamente. Também tem que ter um equilíbrio aí, né? E aí eu escutei uma palavra assim de que foi Deus mesmo falando através do Flávio, exatamente o que você está falando agora, né? E aí é que eu tenho pedido a Deus para me direcionar, né? Porque às vezes a gente mete os pés pelas mãos e eu digo que eu fugi um pouco do pecado, né? Porque assim, a academia de uma certa maneira para mim era maravilhoso. Tanto que hoje eu falo, né? A disposição que eu tinha. Eu não sentia dores, né? Porque eu fui por causa disso. Na verdade, eu nem fui para um corpo perfeito, que a maioria das mulheres querem. Mas tem uma saúde mental ali que é... Exatamente, né? Eu tenho bronquite, minha respiração ficou melhor. Então, assim, eu tinha mais disposição para as coisas. E quando eu fui por causa de uma dor na lombar da gravidez da Helena. E aí juntou o útil ao agradável, né? Melhorou a dor na lombar e o corpão. Que falar que a mulher não quer, a gente está mentindo, né? Tá sendo hipócrita. Então, assim... E ali trabalhou toda a minha vaidade, né? Ali que eu comecei a me achar. Achava que eu falava há 42 anos, né? Mãe de 4. E aquelas menininhas falando, eu quero aquele corpo, imagina. Subia, né? Me achava. Né? E aí eu senti que era de Deus também. O problema foi o excesso também. Né? Exatamente. Lá estavam realmente meus pecados, né? Na academia que eu frequentava. Então, assim... eu aprendi que era melhor fugir do pecado do que estar ali. Então eu peço hoje direção a Deus até para mim ir para outro lugar que eu de repente não conheço ninguém. Não que eu jamais negaria quem eu sou agora na academia que eu malhava. Mas eu prefiro estar longe até para não correr o risco. Porque a gente sabe que a gente é carne, né? Vulnerável. Entendo, eu treino, mas lá eu sou pastor do mesmo jeito. Amém. Milena tá lá. Amém. Como é que eles me chamam lá? Pastor? Bora, pastorzão. É pastor pra lá, pastor pra cá, e eu treino do mesmo jeito, mas Isso como aí. pastor. Então, assim, tem que entender isso aí, né? Tem que entender esse tempo de Deus, o tratamento. Mas é essencial, né? Essa atividade física aí. Até pra sua mente também, né? Pra Deus poder te usar também, né? Onde você estiver, para frutificar, para caminhar. E aí era insuportável. Era. Nossa, eu batia de frente. Nossa, minha família, então... Falava que eu era aquela que arrumava Agora o tá uma tumulto. ovelhinha? Tô tranquila, tô aprendendo a deixar muita coisa para lá, até porque tem coisas que eu sei que não sou vale eu a pena, que vou né? resolver. Pois é. Posso até ficar com aquele sentimento de quem quer falar, mas eu deixo, né? Peço a Deus para trabalhar isso em mim, não só em casa, no trabalho.
Porque tem coisas que a gente sabe que não é a gente, né, André, que vai mudar, né? E agora tá no Senhor e vem mais uma galera, né? Veio filha. Fala pra gente. Poxa, vê aí, ó, o batismo da Shirley, né, que foi maravilhoso. Como Deus tem sido bom comigo. Agora tá vindo aí Mari, né? Mari com Gabriel e Douglas. Tem uma célula na sua casa, né? Poxa, essa aí foi um presente de Deus pra mim mesmo. O líder, ela é fraquinho pra caramba, né? Não fala isso. Conta essa história da célula aí. Então, a célula, assim, eu nem esperava, né? Porque todo mundo sabe do meu amor pelo Dida, né? Ele, pra mim, eu falo que ele vai ser meu eterno líder, não mudou em nada pra mim. Até porque líderes são líderes, né? Então a gente tem que aprender a olhar pra todos. Tirar aquilo que é bom, né? Isso aí. Até porque cada um tem um pouquinho pra te dar, né? Com certeza. E eu digo que o Dida veio, assim, pra disciplinar, né? Ele já tem essa fama mesmo de disciplinador. E o que eu sou, né, hoje, né, no espiritual que eu tô aprendendo, né, eu digo que começou ali, né, André? Foi através do Dida e da Bia, né? E eu lembro que quando ele falou da célula, nossa, que ainda falou que era o Wellington, né? Nessa consagração que eu fui, eu lembro do Wellington. A gente nem tinha muito contato, eu fiquei no quarto com a Milena e com a Ariana e com a Bia, né? Tava chegando, tava meio assustada, então me botaram mais perto do que dos que eu conhecia, né? E aí eu lembro de um dia, depois de uma vigília, foi até acho que no último dia mesmo que a gente ia vir embora, né? O pastor deu oportunidade para alguns e o Wellington foi, né? Falar lá na frente. E eu lembro que o jeito ousado dele, que é o que atrai, né? Na verdade, aquilo se falou meu coração, sabe? Foram poucas palavras, umas coisas. Até se olhasse assim do outro lado, tu nem ia olhar ali muito espiritual, não, sabe? Tu ia olhar mais a carne do que o espírito mesmo. Mas aquilo falou comigo, né? Porque eu gosto de quem é verdadeiro, né? Então, assim, aquilo ali pra mim... E eu sentia que o Hélio estava no meu caminho. Espiritual, eu senti isso ali, que ele estava. E aí eu olhei pra ele, né, com admiração. Se identificou com ele, né? Sim, porque, né, era um jeito, né, ousado. Isso, eu gosto disso, né? E aí eu fiquei ali admirada. Então, quando o Dida falou da célula, né, a gente não esperava mesmo, porque a célula estava enorme, né, bastante gente na casa dele. Eu não tinha nem noção que ia dividir a célula, passar para outro. Quando ele falou que ia ser dividido, que ia ser na minha casa, nossa. E que o líder ia ser o Wellington. Eu falei, Senhor, tu é muito bom comigo, né? E até porque eu sempre, assim, eu sofria muito. Tu não conhece o Wellington ainda. Tu tá... Eu já amo o Wellington. Fala sério, não é possível. Amo. Qual do Wellington? Tu ficou feliz? Não é possível. Fiquei. O Wellington, né? Aí tem esse presente, a Ariana, né? Porque eu falo que ali se completa, né? O que ele tem de... Tô brincando. O Wellington é meu fechamento, né? Ele é maravilhoso. Marcos Vinícius mesmo. E o Wellington, né? Meu Deus, nem Na fala, frente né? só a Débora. Depois Marcos Vinícius e o Wellington. Só faltava isso, né? Tinha que ter uma célula com todos os líderes. Que é maravilhoso, né? E assim... A minha célula era eu... Milena Vidal. Olha. O Wellington, Ariana. Olha a minha célula. Olha que maravilha. Só casca grossa. Marcos Vinícius, o Wellington, Ariana, Débora, Cássia. Carol, Maicon também. Carol, Maicon. Né? Cássia não conhecia. Yasmin andou um tempo saindo de lá. Yasmin. Pô, era um bonde pesadão. Pô, aquela cena, né? Deve ter sido só igual quarta, né? Carlos era fogo pra toda a célula. Toda a célula fogo. O Wagner não, Wagner só veio depois, pô. Wagner ainda tava se convertendo. Wagner nem ia na igreja, tava carregando aquela maletinha lá do Arthur, pastor Arthur ainda. Mas assim, é muito bom, muito bom. Foi um tempo muito bom. Daí Deus foi fazendo essas obras aí, botando cada um pra trabalhar num lugar diferente. Exatamente, né? E eu senti de Deus como um presente. Porque, na verdade, André, eu tinha muita dificuldade em questão de não aceitar, de eu não poder ir nas coisas. E eu chorava. E eu ficava com raiva, essa é a palavra. Eu ficava com inveja. Inveja mesmo. Às vezes eu era até assim... Pecado, né, irmã? Inveja é pecado. É pecado, mas era esse... Inveja branca não, tá? Mas eu tô confessando aqui perante a todos. Mas eu pedi muito a Deus, sabe? Pra tirar isso de mim. Porque eu ficava mesmo com raiva de saber que outros podiam ir e eu não ia, né? E eu ficava contestando Deus. Ainda contestava, falava, poxa, Senhor, eu quero ir, eu quero estar lá no meio do povo de Deus, né? E o Senhor não me dá a oportunidade.
Porque Deus fez, né? Fez um lockdown inesperado aí na Semana Santa. Teve o primeiro aí que foi quando eu me converti, né? Mas, pô, botar uma célula dentro da minha casa, isso é bom demais, Foi né? top, né? Foi top, poxa. E o Wellington é um cara muito abençoado mesmo. Ele tem uma pegada muito gostosa, né? Isso aí, tanto que veio esses jovens aí, né? Porque né, a forma dele, né? Falar, não que os outros não sejam, né? Mas chamou, né, a atenção dos outros, né? Com Da certeza. Shirley, do Bruno, né? Da Emily, que tá lá com a gente. A Mari e o Douglas, que já ficavam lá via online, sabe? Então, assim, tem, né? A forma Tem que... frutificado, né? Tem. Então, assim, eu senti como um presente de Deus, né? E hoje, assim, meu coração fica mais calmo a respeito de não poder ir, né? Devido ao trabalho, trabalhar final de semana. Mas aí tá compensando nas segundas em Niterói, não tá? Poxa, tudo que eu posso, André, eu vou. Tudo que eu posso, segunda em Niterói. E Deus fez, né? Agora eu já posso ir no culto, mesmo trabalhando. Né? Minha gerente tem liberado isso aí pra mim, né? Feitos de Deus, né? Na minha vida, através dessas... Que quando eu também deixei de ir no culto, nossa, sofri bastante. No início da caminhada, né? A gente precisa de estar em tudo, né? E eu Receber gosto de da todos os comunhão, lados, né? Eu sempre relatei isso. Eu amo a comunhão. Eu gosto de estar no meio do povo de Deus. Eu já gosto de gente. Imagina sendo o povo de Deus, né? Então, assim, ali eu me sinto acolhida, eu me sinto amada, eu me sinto protegida. Para mim, a comunhão é importante, né? Sim. Eu não tenho problema, até, né? Tem que até pedir para parar de falar, porque eu sou daquela que abraço, que falo, que, né? Eu sou dessa. Que faz empadão. Que faço empadão. Né? Então. Eu tento. Então, assim, a gente fica feliz em ver a sua conversão, né? E foi um dos motivos que a gente optou em te trazer aqui, né? A sua conversão, ela foi muito verdadeira, né? Isso ficou visível, né? Para todos nós que já tinham uma imagem sua e ver você já sendo transformada pelo Senhor, né? Por dentro, por fora, seja nas vestes, seja na maneira de se expressar, de agir, né? A gente foi vendo Deus trabalhando em você e a gente está acompanhando, não está pronto não, a gente sabe que está faltando, mas foi um dos motivos, né, que nos fez querer saber um pouquinho mais, né? E até para testemunhar, para que as outras pessoas também entendam que não existem super-heróis, né? Super crentes, né? Poxa, são pessoas comuns que o Espírito Santo vai tratando. E é isso que a gente gostaria de trazer, né? Através da sua vida, né? Uma pessoa assim, vaidosa, cheia de planos, né? Cheia de sonhos, que o Senhor pega e fala, não, vem cá, vem sonhar comigo, tira a tua vaidade, deixa eu fazer alguma coisa diferente para completar aí, né? A sua vida. Trazer um novo alívio, né? Verdade. Trazer um alívio verdadeiro, um alívio que permanece. É o Senhor, né? Amém? Agradeço a vinda, né, disponibilidade, que o Senhor possa te abençoar muito e possa ter muitos mais frutos lá naquela célula e quem sabe se torne uma igreja aquele lugar, né? Oh, a gente tem precisa ouvido de uma isso, igreja pra lá. Precisamos, né? precisamos. Bora pra Correios. Amém? Amém. Pedir a Milena para fazer essa oração, para que o Senhor possa abençoar os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham com esse testemunho. Amém, Milena? Amém. Aleluia, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por essa obra maravilhosa, Deus, que Tu fez na vida da Ana Paula. Senhor, obrigada por esse testemunho, Senhor, e que as palavras, ó Deus, que a Tua serva falou aqui, possa ter falado ao coração de alguém, ó Pai, algumas pessoas, ó Deus, que têm andado um pouco atribuladas, sem rumo na vida, Senhor, um pouco perdidas, ó Pai, que possam olhar para a vida da Tua serva, Deus, e ver que há um jeito, sim, ó Pai, que Tu pode transformar uma vida, pode transformar um coração, Senhor, em algo novo, em algo melhor, ó Pai. Vem Tu, ó Deus, se revelando a cada ouvinte, Deus, tocando cada coração, ó Pai, que esse testemunho possa alcançar, Deus, muitas outras vidas, ó Pai. Talvez não vai ser hoje, nesse ano, Pai, Tu pode usar isso ainda daqui a muitos anos, ó Deus, e que Tu possa se revelar a cada um que ouve, Senhor. Muito obrigada pelos Teus feitos gloriosos, ó Deus, em nossas vidas, e que Tu tome
cada vida diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos dar tchau então, né? Tchau, tchau. Tchau, até o próximo programa. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo.